Olá, seja muito bem-vindo à Band. Começa agora a entrevista especial do Band Eleições 2012 com os candidatos à Prefeitura de Palmas. Ele é médico intensivista, nasceu no Maranhão, casado, tem filhos, estudou em Cuba e teve uma rápida passagem pela Bolívia, onde se envolveu nos movimentos estudantis. Ele é candidato à Prefeitura de Palmas e promete uma revolução que não é bolivariana, principalmente na área da saúde. Estou falando do Dr. Luciano de Castro. Olá, doutor, seja muito bem-vindo à Band. Doutor, o senhor não nasceu no Tocantins. E aí, doutor? Olha, eu não nasci no Tocantins por alguns problemas, com a minha família. O meu avô morava em Tocantinópolis na década de 70 e teve problemas até mesmo com o grupo da guerrilha do Araguaia lá, que o exército achou que ele era comunista e ele teve até que fugir dentro do bagageiro de um carro com medo de ser morto pelo exército. Meus pais, minha mãe, meu pai e minha mãe morava em Tocantinópolis, foi para Imperatriz para fazer o científico, para poder fazer a faculdade e por acaso eu acabei nascendo em Imperatriz. Sou maranhense, com orgulho, mas quase tocantinense também, mas de coração sou tocantinense, sou palmense, amo essa cidade, sou pioneiro, vim na inauguração. A minha primeira estadia em Palmas foi com a inauguração da capital, quer dizer, então, meu coração tocantinense e palmense nasceu junto com o nascimento da capital. Nascer no Tocantins é obrigatório para ser prefeito de Palmas? Não, eu não concordo. A maior parte dos candidatos não são do Tocantins, São todos de fora. Um é do Paraná, outro é da Colômbia, outro é de Goiânia, dois são de Goiânia, só tem um candidato tocantinense nesse pleito e é dos menores candidatos, Quer dizer, então o fato de ser tocantinense ou de ser palmense não é o critério. O critério maior, eu acredito, que é o amor que a pessoa tenha pela cidade e a vontade de revolucionar a sua sociedade, mudar a sociedade e trabalhar para a população. Acho que esse é o mais importante nessa campanha. Na tua opinião, por que tanto bairrismo, então, aqui no Tocantins? Olha, mas assim, em que sentido o bairrismo? É um protecionismo mesmo de ser local? Porque nenhum dos candidatos é de Palmas. Eu senti isso quando eu cheguei, você é paulista, você não viu isso nascer, você não é daqui. E isso acontece, assim, em cada esquina, com cada um que chega. Isso é mais comum com as pessoas do Sul, Se você pegar Palmas, que grande parte da população, e talvez a maior parte da população de Palmas é maranhense, como eu, E os que moram aqui são filhos de maranhenses, Então, assim, eu não sinto esse bairrismo, eu sinto como se eu tivesse nascido aqui. O senhor não pratica esse bairrismo não, Não, de forma alguma. Por que o senhor escolheu a medicina como profissão? Eu acho que a medicina ela é um curso muito importante e ela te dá uma possibilidade muito grande. Eu acho que eu guardo aquele desejo de infância de ser herói, de ser um super-herói, porque ele te dá a possibilidade de salvar vidas, de salvar as pessoas. Tem algo mais grande do que isso? Quando você salva alguém, não existe nada maior. Até meu filho uma vez me questionava, papai, eu quero ser bombeiro. Mas por que você quer ser bombeiro? Bombeiro salva vidas. Mas eu também salvo vidas, e todos os dias. É uma coisa tão normal que às vezes as pessoas não percebem quantas vidas um médico salva todos os dias. O que ele luta, às vezes ele vai para casa e leva para casa o trabalho preocupado com o paciente, se está bem, tem que sair de madrugada para ir ver o paciente. É um compromisso muito grande, é ser um super-herói. O senhor estudou em Cuba, por que o senhor saiu do país? Isso é uma história muito longa. Mas aqui o senhor tem um pouco de tempo para falar. Tenho bastante tempo. É assim, eu saí eu prestei vestibular em São Luís, houve fraude em 1994 e houve a possibilidade de fazer um curso fora, no exterior. Então eu acabei indo para Bolívia e depois para Cuba para conhecer a realidade. Não gostei da Bolívia e fui para Cuba conhecer porque
Eu já era meio politizado. Eu participei do movimento Cara Pintadas, eu participei de uns protestos estudantis na Bolívia, e aí, com essa ideia de social, de um novo modelo de sociedade, acabei indo parar em Cuba. O senhor é bolivariano? Não, não sou bolivariano, de forma alguma. Eu acho que a maneira que ele leva o seu trabalho, o Chávez, é até um pouco vergonhoso, porque ele politiza de uma forma muito suja, na minha opinião, né? A maneira leva tudo como se ele fosse o centro e todos os problemas da sociedade fossem os opositores dele. Eu acho que isso não é uma forma correta. A gente tem que trabalhar com toda a população, né? E não pode criar um conflito dentro da própria sociedade. Ele cria quase que uma guerra civil entre classes, né, sociais. Isso é um absurdo. Que movimento era esse na Bolívia? Não, eram os estudantes que estavam sendo massacrados, né, assim, pelo governo, e queriam melhorias e queriam, de certa medida, privatizar a Universidade Pública de René Moreno, em Santa Cruz de la Sierra, e atacaram as universidades com bombas de gás lacrimogêneo, balas de borracha, e a gente participou também. Aqui tem até, eu recentemente encontrei umas pessoas aqui em Palmas que também participaram. O senhor apanhou muito na Bolívia? Não, nunca apanhei, eu tive sorte. Acho que as pernas eram boas, eu corria bem. O senhor atende no Oswaldo Cruz e também no HGP. Aham. Te incomoda esta ideia de divulgar os salários dos médicos? Não, de forma alguma. Por quê? Porque não tem nada de vergonhoso, né? Dependendo do médico, acho que vai ser uma vergonha para o governo falar quanto paga. Se você pegar um profissional médico de 20 horas, por exemplo, no estado, ele ganha em torno de R$3.000 bruto de salário. Não é isso que o governo fala. Bom, o governo fala muita coisa, né? Agora, ele está falando a verdade? Não sei. A população cabe verificar, e tem os mecanismos, porque hoje existe a lei de transparência, e ele pode ver. Um médico, 20 horas, ganha algo em torno de 3.000 bruto. Líquido não é esse valor, um recém-entrado desse novo concurso. Concursado. Então, assim, eu acho que é vergonhoso, e você vê muitas vezes políticos de Palmas saindo de Palmas para tratar no Einstein, no Sírio, né, e gastam uma fortuna em avião, passagens, né, até para cuidar de banalidades, uma gripe, por exemplo. E eu acho que isso é desonesto também com a população. O senhor acredita que é uma ameaça vazia do governo? Ameaça vazia qual? Em divulgar os salários? Eu acho que ele vai passar vergonha. Eu acho que, ao divulgar os salários de todos, o governo vai perder credibilidade perante a sociedade, porque recentemente houve um comentário até que ganhava muitos R$67.000, e eu quero que coloque quem são esses médicos que recebem de salário R$67.000, porque eu gostaria de receber isso, eu gostaria de receber 20, já ficaria do mais satisfeito do mundo. 15, vai. O senhor é considerado o melhor médico intensivista do norte do país. Palmas está na UTI? Eu não sou considerado o melhor médico intensivista. Pela classe, sim. Não, eu sou um médico, não tem isso de melhor, é muito exagero, eu fico até envergonhado. Eu sou um bom médico, existem excelentes profissionais na nossa capital, pessoas magníficas, né? Mas a gente não tem uma classificação de dizer que... Mas a emenda da pergunta é: Palmas está na UTI? Olha, Palmas está muito grave, Palmas está numa situação muito crítica, mas ela não está na UTI porque não tem vaga. Né? A situação é terrível, não tem vaga nem para Palmas. Tem remédio para Palmas? Tem remédio, né? Sem querer exagerar, eu acho que eu sou um dos remédios para melhorar a saúde de Palmas, porque eu conheço a realidade, conheço bem a realidade da sociedade, da população, sei o que está sofrendo, vejo todos os dias nos hospitais o que passa a população, precisa de mais profissionais urgentemente, precisa de melhoria na qualidade da saúde, e algo já deveria ter sido feito há muito tempo, né? Já passou da hora. Saúde é o bem essencial. Você
precisa de educação, você precisa de infraestrutura, asfalto, lazer, todas as formas básicas de infraestrutura. Mas sem saúde ninguém vive, né? E todo mundo promete que vai resolver a saúde, mas nenhum deles conhece a saúde. Eu conheço a saúde, eu conheço a realidade, eu sei como resolver e eu vou resolver como prefeito o problema da saúde. Porque a saúde é o bem mais importante. Sem saúde, nada mais tem importância. Não se pode viver sem saúde, né? E eu vou mudar isso. Me explica uma coisa, ser médico também pode ser um bom gestor? Claro, nós administramos o bem mais importante que existe. Nós administramos vida. A população já nos dá a responsabilidade maior, né? Que é cuidar da saúde dela, dos seus pais, dos seus filhos, de todos os seus entes queridos. Não existe responsabilidade maior. E como médico de emergência, que trabalho em pronto-socorro também, eu tenho que tomar decisões rápidas, sem ter tempo nem para pensar, quase automáticas. Decisões que dependem vidas, né? Agora imagine eu com as mentes pensantes que existem nessa cidade, com tempo, prazo para pensar, né, uma coisa programada, a gente pode fazer o melhor trabalho do mundo aqui nessa cidade, porque a gente não tem que fazer as coisas às pressas. Mas no hospital o senhor ganha tempo, mas na prefeitura você tem que demorar pelo menos 60 dias para dar um remédio e consertar alguma coisa. No caso, uma licitação. Sim. O tempo-resposta é diferente. Sim, mas você conhecendo a realidade, entrando já conhecendo essa realidade, você já vai entrar trabalhando para modificá-la. Eu acredito que Palmas, a saúde de Palmas está em estado de calamidade e as pessoas não podem esperar. Por que uma pessoa que está morrendo, que precisa de uma UTI, tem que esperar? Se saúde é dever do Estado, é direito do cidadão, ele não tem que pedir para um vereador, para um prefeito, para um deputado para conseguir um exame para ele, ou uma vaga no hospital, ou uma vaga na UTI. Né? Até tive uma discussão recentemente com um outro candidato aí que dizia que Palmas, o ano passado, atendeu 1 milhão de pessoas na HGP e só teve 300 demandas judiciais, né? E que aquilo era um número razoável. Eu disse para ele, é razoável porque sua filha não era uma das 300. Né? Porque se fosse uma das 300, para você seria um absurdo. Né? Então, saúde não dá para esperar. Saúde tem que mudar imediatamente. Atualmente, ser prefeito não é rasgar o diploma de medicina? Não, de forma alguma. Eu sou preceptor, né? Um professor de práticas do curso de medicina da UFT. E faço isso e entrei, fiz uma seleção para ser preceptor, como voluntário, inclusive, para trabalhar de graça, para dar aulas de graça, para formar profissionais, porque eu acredito que precisa melhorar a nossa sociedade, precisa de mais médicos. E isso é um ideal. Muita gente pode não entender por que uma pessoa vai dar aulas de graça, qual o objetivo disso, né? Se gastar, eu que já trabalho tanto, que o meu trabalho é tão desgastante, ainda ceder parte do pouco tempo que eu tenho para formar novos profissionais. Mas eu acho que a gente tem que melhorar a nossa sociedade, porque a doença que vive a nossa sociedade, o estado doentio, os problemas sociais, a droga, a violência, tudo isso é falta de infraestrutura, falta de divisão de renda da população que sofre tanto, né? Você vê uma cidade tão bonita, planejada, que poderia ser a melhor cidade do Brasil e talvez do mundo, né? Que tem aproximadamente a mesma idade de Dubai, poderia ser tão, né, organizada como Dubai. A gente vê tanto descaso. Aqui caberiam 2,5 milhões de habitantes, só no plano diretor de Palmas foi projetado para 2,5 milhões. Pelas estimativas de 2011, Palmas tem 235.316 habitantes. Caberiam mais de 10 vezes toda a população de Palmas só no plano diretor. E por um processo de exclusão, marginalização da população mais pobre, ela foi afastada do centro, né? Isso é uma vergonha, não tem outro nome. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.
Voltamos a falar com ele, doutor Luciano de Castro, candidato a prefeito de Palmas. Doutor, o que te garante a vitória? Deus, o povo, só eles podem me garantir a vitória, né? Mas o senhor já vem entrevista o senhor dizendo que vai ganhar essa eleição. Se Deus quiser e se o povo quiser. Porque quem tem que ganhar a eleição é o povo. E que tem o poder de mudar essa eleição, de decidir, e que vai decidir essa eleição é o povo, com a vontade de Deus. Porque já diz o ditado, né? Quem está com o povo está com Deus. E quem está com Deus está com tudo. Quem seria o seu secretário da Saúde? Quem seria o meu secretário da Saúde? Nós vamos estudar quem serão as melhores pessoas para o cargo. Tenho algumas ideias em mente. Quais? Isso será uma surpresa para a população. A sua entrevista é pressão arterial. Não, tudo bem. Mas, quais os nomes que o senhor elencaria? Não, existem alguns nomes, mas existem partes do processo que a gente ainda tem que manter oculta, né? Mas vai ser uma revolução. Mas ela depende de algum alinhamento político? Nenhum alinhamento político. Nós não temos nenhum alinhamento político. Só que talvez algumas coisas que se possam falar no processo podem gerar outras interrogantes, outros questionamentos. E eu não quero polemizar ainda sobre esse caso, mas quem vai, né, a certa medida, mesmo tendo um secretário de saúde bom administrando, quem vai decidir os rumos da saúde sou eu, porque eu conheço. Então, nós vamos ter um secretário muito bom, mas eu vou estar lá em cada passo, em cada medida, em cada decisão, e eu vou ser o responsável também se a saúde não der certo, né? Porque minha proposta principal é saúde, né? É o meu projeto principal, né? Então, ele é o meu filho mais querido, né? E ele que eu vou lutar. Então, em tudo que acontecer de certo ou de errado, sou eu que vou estar na frente. E é eu que vou dar a cara pro tapa. Me explica uma coisa, quem seria o seu secretário da Educação? Da Educação, olha, existem muitas pessoas boas na cidade. A nossa vice-prefeita, ela também, como professora, outras pessoas que participam do nosso projeto, que são professores, vão trabalhar, mas são todas pessoas nossas de confiança. Então, essa equipe a gente vai formar, ela, durante o processo, vai decidir, amadurecer quem é o mais apropriado, quem tem mais experiência, mas tem um fato importante em tudo isso, que nós queremos conhecer as pessoas que estão na prefeitura, os funcionários de carreira que conhecem já o sistema, porque é muito ruim quando você vai fazer um trabalho e você tem profissionais que trabalham há anos ali, que conhecem a realidade e você tira eles. Você não pode descartar as pessoas, né, como se fosse lixo. Você tem que aproveitar as pessoas que são boas. Então, nós não vamos fazer uma revolução, né, de mudar todas as pessoas dos cargos, tirar todo mundo. Não, essa não é a nossa proposta, né? Quem for bom vai continuar ali. Agora, os cargos de chefia, nós vamos escolher os melhores profissionais, os mais técnicos possíveis, inclusive que já estão lá, às vezes com cargos menores, e colocá-los na chefia. Então, a gente precisa fazer uma análise muito segura de tudo isso, conhecer todo mundo que está lá. E assim, estando fora, nós não conhecemos todos ainda, até porque nos bloqueiam, né, parte desse processo. Então, quando conhecermos todos, aí a gente vai decidir, porque nós não temos pressa em mudar por mudar de qualquer maneira. A gente quer mudar com segurança. Queremos, se possível, até fazer uma transição até o período de assumir o cargo para poder conhecer todo mundo. O modelo da educação está ideal para Palmas, não está? Ele está melhorando, mas eu acho que existem certos questionamentos que devem ser feitos. Os professores é uma das áreas, né, dos trabalhadores que mais sofrem. É o que deve ser a classe que mais número de problemas por depressão tem, né, no estado ou no município, que sofrem uma sobrecarga bastante, estão muito doentes e sempre reclamam, né, que muitas vezes querem que passem os alunos até mesmo sem ter condição. E isso, às vezes, altera os índices. Então, a gente tem que conhecer a realidade para ver
se a realidade da educação é aquele que está no índice, né? Ou se passaram muita gente sem ter condições. O senhor está dizendo que esse índice do IDEB é uma falácia? Não, não digo que é uma falácia, mas a gente tem que conhecer a realidade, porque me até questionaram da mudança em 9 meses, que cresceu tão rápido, né? Eu acredito que a educação é um processo lento e gradual. Como se pode aumentar tanto os índices em 9 meses? Então a gente tem que investigar, porque a função do gestor também é investigar se as coisas estão sendo feitas com lisura. Então nós temos que confirmar se isso é verdadeiro. Se for verdadeiro, parabéns, né? Vamos incentivar e promover mais a educação. Agora, se tiver coisa errada, se estiverem só fazendo índice, nós vamos corrigir o problema. Quem ganha a eleição é quem tem mais dinheiro? Olha, quem tem mais dinheiro tem mais projeção, tem mais carros adesivados de som, tem mais estrutura, contratos melhores publicitários, mas quem tem que ganhar a eleição é o povo. O povo é que tem que ganhar a eleição, né? Às vezes, esse processo de omitir outros candidatos, né, não colocá-lo na imprensa, pouca propaganda dele, isso pode fazer com que a população não tenha muita escolha. Ele só veja 3 candidatos e diz, eu vou ter que escolher um desses. Não gosto de nenhum, mas eu sou obrigado a votar, eu tenho que escolher. Então, quando há um processo democrático e mais pessoas são conhecidas, aí sim a população vê que há outras possibilidades, né? E ela conhecendo essa realidade, como vocês estão dando a oportunidade de conhecerem o Dr. Luciano, aí elas vão pensar e vão dizer, eu vou votar no Dr. Luciano, porque ele é o que eu quero para a minha cidade. Mas o dinheiro faz a diferença. O dinheiro modifica muito, mas quem faz a diferença é o povo. Mas e ele só tem que entender isso. E ele está consciente? O povo está muito mais consciente do que antes, né? Está muito mais politizado, muito mais revoltado do que nunca. Nunca esteve tão revoltado com essa situação tão vergonhosa de corrupção que vive a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, né? Então, ele está mais conscientizado do que nunca e ele quer mudança, e mudança agora, ele não quer esperar. E isso vai mudar, vocês vão ver nas eleições, nas urnas. Existe compra de voto em Palmas, doutor? Olha, há um candidato a vereador que disse recentemente que tem gente comprando votos, se eu não estou enganado. Eu acho que é até uma questão do Ministério Público investigar. Ele até citou o nome, eu não vou ser leviano de citar nomes aqui, né? Mas houve uma citação concreta para um candidato a vereador que um outro candidato a vereador estaria comprando votos. Não sou eu que digo, mas todos sabem que a compra de voto, ela existe, né? Não vou dizer que A ou B está comprando, porque necessito de provas para fazê-lo, e essas situações são muito complexas. Eu acredito que sim, há compra de voto legalizada. Quando você permite que um candidato faça milhares de contratações, né, isso é um abuso do poder econômico, isso é uma forma de compra de voto. Porque às vezes ele contrata a pessoa, né, mesmo a pessoa não trabalhando, contrata milhares, porque ele sabe que no dia da eleição aquela pessoa vai se sentir com remorso, com a consciência pesada, porque a população tem uma índole boa, ela tem moral, ela tem consciência e vai se sentir mal de não ter trabalhado com o candidato e vai votar nele e vai falar assim, eu ainda vou conseguir mais uns 2, 3 votos lá em casa. Então imagine se você pega uma pessoa contratada, né, você contrata 2.000 pessoas e essas 2.000 pessoas, elas conseguem, digamos, 4.000 votos cada uma. As 2.000 pessoas com 4 votos por cada uma, já são mais 8.000 votos. São 10.000 votos, né? São dos votantes ativos, que Palmas tem 148.000 eleitores aproximadamente, mas só em torno de 106.000 vão votar com votos válidos. Isso representa em torno de 10% da eleição. Um candidato, às vezes, contratando 2.000 pessoas, já garante 10% da eleição. Né? É a margem de erro de muitas pesquisas, de entre 10% e 13%. Muito superior até. A última pergunta, doutor. Em quem o senhor votaria caso não fosse candidato? No doutor Luciano.
Não, caso o senhor não fosse candidato... Ainda votaria no Dr. Luciano, se não tivesse lá. Mas não tem um número lá. Não tem o número, eu ficaria muito triste de não ter o número 44 lá na urna. Então, Qual é o candidato que o senhor mais se aproxima? que eu mais me aproximo. Não para coligação. Você lançou uma pergunta muito difícil, né? Eu não sei, eu ainda votaria no Dr. Luciano. Mas se o senhor não estivesse no pleito, em quem que o senhor votaria? Eu não vou deixar o senhor sair daqui da banda sem responder essa pergunta. Olha, assim, o professor Adail, um candidato que é professor, e eu respeito muitos professores, porque eu sei o que eles sofrem, o trabalho que passam, as dificuldades que têm, e ele também está lutando de uma forma bonita nessa eleição. Eu acho assim, eu não indicaria ninguém para votar nem nulo, nem branco, né? Porque eu acho que ele está perdendo a chance de mudar a sua sociedade, então eu não falaria isso, apesar que eu ainda votaria no Dr. Luciano, mas, na minha opinião, assim, o candidato que eu mais me aproximaria seria o professor Adail. Doutor Luciano, muito obrigado pela tua presença, pela tua coragem de vir dar essa entrevista aqui para a Band. Muito obrigado, eu agradeço a vocês, agradeço a toda a população por assistir essa entrevista. E vote Dr. Luciano, vote 44. Obrigado. Eu fico por aqui, o nosso muito obrigado pela audiência, até a próxima. Cuidado com o seu voto, ele pode se voltar contra você. Band Eleições 2012, Band Jornalismo com credibilidade. Voltamos a falar com o Dr. Luciano de Castro, candidato a prefeito de Palmas. O senhor já tentou outros pleitos eleitorais e perdeu. Por que dessa vez vai ser diferente? Olha, porque nós plantamos uma ideia. Da mesma maneira, no outro pleito eleitoral, nós tentamos, a uma certa medida, fazer uma campanha com mínimo de recurso. Porque nós acreditamos na ideia de que quem pega milhões para fazer campanha não pode ter compromisso só com a população, né? Porque eu acredito que ninguém dá 5 milhões para a campanha de alguém sem querer nada em troca, né? Só que nós fomos ainda mais rebeldes nessa eleição, porque na outra nós ainda nos coligamos com o Paulo Mourão e fizemos uma coligação com o PT que acabou nos arrastando para o Gaguinho quando eles se coligaram, porque nós já havíamos feito uma coligação com eles e quando eles foram se aliar ao PMDB, acabou nos arrastando, né? Então nós fomos juntos. Nessa, nós fomos mais radicais ainda porque nós não nos aliamos com nenhum grupo político, com nenhum candidato velho, com nenhum político que tenha tido algum cargo no Estado, né? Nós estamos completamente independentes, para ter compromisso apenas com a população, tá? Porque quem recebe milhões, vai ter compromisso, vai ter outros senhores que o comandam, vai ter um loteamento dos cargos da prefeitura, porque aí ele vai ter que dividir com diversos partidos, diversas lideranças, porque isso é um jogo de interesses, essa forma de fazer política. E nós não queremos essa forma de fazer política. Nós pedimos o voto e o apoio da população para que nós devamos apenas para a população, para que possamos trabalhar apenas para o povo e pelo povo. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso ideal e a nossa ideia. Doutor, as propostas não estão muito iguais entre os candidatos, não? Olha, elas são muito próximas, até porque se você notar os primeiros discursos, as primeiras entrevistas que eu dei, muitas coisas dos meus projetos, dos meus planos, foram adaptados pelos outros candidatos. Quando eu falava no Marista, na Avenida NS1, NS4, e até antes disso, em outras reuniões que tinham que ser modificados esses problemas, agora outros candidatos adotaram ao seu plano. Então, assim, como eles veem que nossas propostas são boas,
que elas têm uma boa aceitação pela sociedade, acabam adaptando, né? O senhor acredita que os outros candidatos estão copiando as suas ideias? Algumas coisas foram copiadas. Por exemplo, eu fui o primeiro a citar a questão dos fogos de artifício. Eu não solto fogos de artifício na minha campanha e não vou soltar até o final da campanha. É um absurdo, fogos de artifício, a fumaça pode produzir câncer. A queima do enxofre, da pólvora, produz chuva ácida, favorece o aquecimento global, irrita animais e crianças, pode causar surdez em crianças, animais, adultos, né? É um absurdo você ver até candidatos que se dizem verde soltando fogos e milhares de reais em fogos de artifício. E eu fui o primeiro a levantar essa bandeira. A gente até colocou na internet para ainda ficar mais claro que a ideia foi nossa. São boas ideias, né? O que nós propomos à sociedade são coisas honestas, é a verdade. Como a população consegue distinguir, diferenciar tantos candidatos assim nessa capital? Não é fácil para a população, até porque muitas vezes o processo não é muito justo. É diferente dessa reportagem que você está fazendo aqui agora comigo, que vai fazer com outros candidatos, né? Que o tempo é igual para todos. Existe uma lei da proporcionalidade que diz que se você coloca um candidato, tem que colocar todos iguais nos meios de comunicação, nos jornais, na televisão, né? Aí você vê alguns sites de internet que colocam o nome de 3 candidatos, né? Isso já é intencional para omitir o outro candidato, para que a população não saiba que tem outro candidato, né? Quer dizer, esses meios estão desrespeitando a sociedade, prestando um desserviço à sociedade, omitindo a verdade, né? Que credibilidade tem alguém que num programa de eleições coloca apenas 3 candidatos? É muito desonesto com a população, né? E não tem como processar? É muito complexo e difícil. A internet, ela, a certa medida, é livre, então é mais complicado. E se você for discutir tudo que fazem de errado com você na eleição, você vai ser o chato da eleição. Porque eu já passei por situações difíceis nessa eleição, né, que são coisas para a justiça esclarecer, né? Mas se eu for gastar o meu tempo que eu tenho para resolver esses problemas agora na eleição, eu não vou fazer campanha, né? O senhor perde voto. Perco voto, né? E perco da população me conhecer. Eu tenho que andar, caminhar, apertar muita mão, pedir voto e ir casa em casa da população. É isso que eu tenho que fazer agora. Em uma entrevista numa TV local, o senhor foi questionado pela apresentadora de estar recebendo dinheiro para bater em determinado candidato. Que fundo de verdade tem nisso? Surgiu dali, surgiu daquela rede de TV, porque até aquele momento não tinha. Eu até demonstrei que estava assustado, né, com aquele comentário muito absurdo, né? Eu até mandei uma mensagem de texto para o editor do programa, que à noite me ligou, eu até fiz uma mensagem dura. Eu perguntei, né, para ele a serviço de quem está aquela pergunta, porque até aquele momento não existia aquele comentário, e a partir dali, logo em seguida, na primeira reunião que eu fui depois daquela reportagem, houve a primeira pergunta em toda a campanha se eu estaria a serviço de alguém. Então, a serviço de quem está aquela pergunta? Desprestigiaram, desonraram um candidato. Isso é uma falta de respeito muito grande, né? E depois me ligaram dizendo que não iriam passar a minha entrevista, né? Eu tenho gravado no telefone, né, que primeiro não ia passar, depois a fita deu problema, depois a imagem não ficou boa, alguém apagou sem querer, né? Eu me pergunto, onde está a liberdade, né? Me questiono muito, fico preocupado. Da onde o senhor acha que surgiu essa informação, essa pseudo-informação? Não tenho nem ideia. Gostaria muito de saber, né? Nós ainda vamos questionar a justiça. Eu até fui ao cartório eleitoral tentar ver o que eu posso fazer, mas eles disseram que é o Ministério Público e vamos ver o que acontece, vamos esperar. Isso ainda vai dar muita coisa para falar. Então, em resumo, o senhor não está a serviço de ninguém? Eu estou a serviço da população, a serviço do povo, né? A serviço das ideias e dos ideais.
Isso é o que eu estou a serviço, né? E qualquer outra coisa que se comente é mentira, são absurdos, né? E quem comete esses absurdos é que tem que responder de onde vem esse tipo de pergunta. De onde o senhor vai tirar dinheiro para construir um novo hospital na região sul de Palmas? Olha, nós temos que fazer com que esses terrenos que ficam parados, eles produzam renda. Quando se vende ao comércio de terrenos, ao ITBI, né, que é produzido pela prefeitura. Então vamos fazer um recadastramento de todos os terrenos da prefeitura, né? Então vamos modificar essa realidade. Só com não ter corrupção, tudo isso vai melhorar, né? Vamos mudar a realidade na nossa cidade. A Prefeitura de Palmas está prometendo até o final do ano entregar várias unidades de pronto atendimento, hospitais. Isso vai acontecer? Não sei se vai acontecer. Deus queira que aconteça, porque a população precisa. A população está sofrendo muito, né? E continuar da maneira como está é que não pode, né? Então, algo tem que mudar, algo tem que acontecer, né? E rápido, porque saúde não pode esperar. O senhor acha que a solução é investir nesses pronto atendimentos, hospital ou no Não, HGP? Não só pronto atendimentos, tem que investir em pronto atendimentos, hospital, postos de saúde, tem que fazer investimentos reais para toda a população e urgentemente. A população não tem como esperar mais. Tem que contratar profissionais, médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, né, odontólogos, técnicos de enfermagem, agentes de saúde, tem que valorizar esses profissionais, tem que criar concurso para esses profissionais, para que esses profissionais não fiquem escravos de políticos, né? Você vê muitas pessoas contratadas na prefeitura têm que ir para fazer campanha para os outros. Isso é um absurdo, né? E com ameaças veladas. Você não vai para a campanha, né? Isso é um absurdo, né? É um absurdo, eu fico vendo, se aproveitarem os políticos da necessidade da população, né? Da carência que a população tem quando pagam R$50 para uma pessoa ficar num sol, né, desse de Palmas, na poeira dessa, balançando uma bandeira o dia inteiro. Isso é vergonhoso. Isso não é o emprego, na minha opinião, né? Isso é se aproveitar da população, isso é humilhante, degradante, é uma situação quase análogo ao trabalho escravo, né, na minha opinião. Esse não é o tipo de trabalho que eu quero para a população de Palmas. Eu quero emprego de verdade para a população, é isso que eu quero. Não essa imoralidade. Falando um pouquinho mais de saúde, por que existe esse jogo de empurra da prefeitura com o governo do estado? A prefeitura fala que é o HGP que não comporta. E o HGP, o governo do estado, diz que na verdade quem deveria fazer o atendimento, o estado HGP, é por culpa desses pronto atendimentos. Enfim, aonde que está o erro aí? O erro é dos dois, porque saúde é dever do estado, né? Seja municipal, estadual ou federal, saúde é dever do Estado. O cidadão ele tem que ter esse direito básico garantido. Então, assim, claro que existe uma pactuação entre o município e o Estado, onde o Estado tem que fazer o atendimento de urgência e emergência e o município repassa parte dos recursos. Havia uma pactuação entre município e Estado. Então, o Estado tem, se ele aceitou assumir esse compromisso, ele tem que honrá-lo. Isso é que precisa. Mas a prefeitura também não pode abrir as mãos, lavar as mãos e deixar a população sem atendimento. Se o Estado não está cumprindo, ele tem que ir lá cobrar, se tem uma pactuação, e se não está fazendo, ele tem que fazer, tem que criar seus meios para produzir. O que não pode é o povo esperar. Me explica uma coisa, doutor, por que as pessoas têm que votar no senhor? As pessoas não têm que votar no doutor Luciano porque seja uma obrigação. Não, porque quem tem que ganhar nessa eleição não é o político que tem que ganhar. Quem tem que ganhar é o povo, né? Então, se elas querem, desejam ou vão votar no doutor Luciano, é porque eles querem os mesmos ideais que eu quero, as mesmas ideias que eu quero, de uma cidade melhor, de uma sociedade melhor, de um processo mais igual para a população, que as pessoas não sofram tanto, não sejam humilhadas, massacradas, né? Por todas as formas de humilhação que existem e degradação na sociedade. Eu quero o melhor para a sociedade. Então, se alguém acreditar nos mesmos ideais, nas mesmas propostas que eu proponho, eu peço que vote no Dr. Luciano, que vote no 44. Né? Tem que votar no 44, no Dr. Luciano, porque acha que isso precisa mudar,
que a mudança é necessária, que o povo não pode continuar sofrendo, que tudo isso que está acontecendo é vergonhoso, escândalos, né, a saúde degradada. Então, assim, se vocês acharem que eu mereço o seu voto e que minhas propostas são honestas e são as que vocês desejam, as que vocês esperam para a nossa sociedade, eu peço, vote no Dr. Luciano, vote 44. Segure aí que a gente volta daqui a pouco entrevistando o Dr. Luciano de Castro, candidato a prefeito de Palmas.